Galera, nessa aula eu vou mostrar na prática como fazer 3 estilos de Reels diferentes. Primeiro, eu vou te ensinar como fazer da maneira certa aquele Reels com balão de texto, que você vai apontando assim e os textos vão aparecendo e sumindo na hora que você quer. Depois eu vou te mostrar como fazer na prática um Reels com transições de movimento, né? Eu vou te ensinar a pensar numa historinha, nas transições e na prática como gravar e editar esse Reels com as transições que a gente move o celular rápido assim e tal. É muito divertido, é uma das transições mais simples de fazer e uma das que mais chama atenção, né? E tem o potencial para viralizar os seus vídeos Reels. E por último, eu vou te ensinar na prática como fazer as transições tampando a câmera do celular. Porque assim, essa transição ela é muito legal, mas as pessoas não usam ela de uma maneira muito criativa. Porque quando a gente fala transição tampando a câmera do celular, a gente só pensa naquela transição que você põe a mão e depois você tira a mão e tá em outro lugar, enfim. Mas e se eu te disser e te mostrar que tem maneiras muito mais criativas de explorar essa transição tampando a câmera? Porque basicamente, sempre que você passa alguma coisa e tampa a câmera do seu celular, você pode usar aquilo como transição. Então não necessariamente precisa ser só a sua mão. Você pode passar alguma coisa e quando sair já tem um outro ambiente, um outro lugar. Eu vou te mostrar alguns exemplos e a gente vai falando enquanto eu faço. E daí eu vou te mostrar como filmar e também como editar esse estilo de transição. Vamos lá? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para fazer esse Reels com texto, né, é selecionar uma música. Então no caso eu naveguei aqui no TikTok, achei uma música que eu queria e fiz o download desse vídeo. Aí agora, ó, eu vou ouvindo a música, que vai ser essa música aqui, e em seguida eu vou gravar o meu vídeo meio que já pensando no timing da música, né? Então, ó, deixei meu celularzinho no tripé e gravei várias vezes até eu conseguir fazer mais ou menos direito. Aí, ó, depois que a gente gravou, a gente vai abrir aqui o InShot e vai importar aqui pra dentro esse nosso vídeo, né, que é um vídeo compridão, enfim, de apontando pros balões e tal. Aí, ó, eu vou importar o vídeo inteiro aqui no InShot e eu vou cortar as partes que eu não vou usar, tá? Então, ó, tá o vídeo todo aqui. Aí eu já vou selecionando e cortando, que nem o comecinho que não tinha nada. E as partes que eu errei e tal, eu vou deixar só o que tá certo. O finalzinho eu também corto. Aí, ó, só vou dar um play aqui. Ah, e agora a gente já pode adicionar música, né? Então vem música, adicionar música. E aqui, ó, extrair do vídeo. E aí a gente vai pegar aquele vídeo do TikTok lá, que no caso, nesse vídeo dessa menina, bem legal, mas eu gostei da música. Então, ó, já tá no esquema. E agora a gente tem que sincronizar, né, essa música no momento que a gente tá apontando para os balões. Então, ó, se você clicar e selecionar aqui a aba da música, é claro que você pode cortar, aumentar o volume, né, mexer nessas coisas, mas clicando e segurando, você pode mover a barrinha da música. Então você usa essa ferramenta para sincronizar, né? Então, ó, que nem aqui eu já sincronizei, então eu sei que tá certinho a batida da música, bem quando eu aponto, né, pros lados e tal, para eu conseguir inserir o meu texto depois. Agora que a gente já fez isso, é hora de realmente começar a inserir o texto. Então, ó, bem onde eu quero que comece o primeiro, eu abro a ferramenta de texto, escrevo o que eu preciso escrever e aqui, ó, você pode ficar super livre para mudar a formatação, as cores, o fundo do seu texto. Esse daqui é realmente só um exemplo, tá? Para te mostrar como funciona. Mas a direção de arte, assim, né? Como que vai ficar a cor, o formato, a fonte do seu texto, é completamente com você. É só importante que dê uma leitura, né? Que seja fácil de ler e tal. Não pode ser uma letra muito pequena ou uma letra muito apagada. Mas, ó, escrevi meu texto e agora eu vou clicar aqui, ó, bem na pontinha do texto, essa parte branca, e você coloca até o final, porque no caso esse texto em si, eu quero que ele fique o tempo todo. Então eu coloquei ele até o final do vídeo. E aí, ó, depois que o vídeo, no finalzinho, eu vou querer tirar esse texto e colocar um outro, tipo um call to action. Então, ó, nesse momento eu não quero mais. Então eu vim, fiz um corte e eu vou mudar o texto, né? Porque eu quero trocar bem nessa hora. Aí eu coloquei um texto diferente aqui. E ó, eu quero que ele comece bem quando eu aponto, né? Então eu vou usar a ferramenta aqui de texto pra, enfim, encurtar ele e tal. Ele fica um pouquinho sem e depois aparece bem quando eu quero. Então eu vou fazer assim para esse do final. E agora, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o primeiro texto. Então, bem quando eu aponto para o primeiro balãozinho, aí a gente vem com um texto novo, escreve o que você, a dica, né, o que for que vai naquele primeiro balãozinho. Então, ó, e aí você vai usando, vai navegando para ficar bem sincronizado, tá? Então, assim, você vai mudar a posição da bolinha de texto assim para ficar mais ou menos para o lugar que você apontou.
e você vai cortar ele no tamanho, bem para ele aparecer e desaparecer quando você quiser. E agora, ó, com o texto selecionado, você vai clicar em copiar. Ele cria uma cópia idêntica do que você acabou de fazer, mas aí ele fica uma barrinha a mais, ó, de texto e você vai arrastar para onde você aponta a segunda vez. Então, ó, eu começo a apontar aqui, aí eu vou lá, vou mover o texto para bem no lugar que eu começo, que eu aponto, né? E troco o segundo texto também, ó. Então você vai ver que o primeiro ficou lá no lugar dele certinho e a gente aqui tá alterando o segundo, ó. Pode ver que o segundo tá mais clarinho ali na minha timeline. E aí, ó, beleza. No momento que eu quero que ele suma, eu vou cortar ali também o texto, né? Usando a haste branca, né? Que fica nas extremidades. E agora a gente vai fazer isso novamente com o terceiro texto. Então, ó, tá vendo que ele tá selecionado? Eu vim em copiar, ele criou uma cópia. A gente vai arrastar para o momento que a gente quer sincronizar esse texto. E depois que tiver no momento certinho, ó, ficou até um pouco depois, eu vou voltar um pouco. E agora é só você alterar esse terceiro texto também, né? Você vai alterar o texto, alterar a posição dele e tal. Lembrando que esse texto amarelo que eu usei é só um exemplo aqui para aula, tá? Eu super indico que você use um texto que tenha um fundo mais forte, assim, para dar uma leitura maior, ou que tenha a ver com a cor da sua marca e tal. Isso é muito importante, ó, que nem aqui eu quero fazer um diferente. Ó, e assim ficou esse meu exemplo. Super simples, né? E eu tenho um segundo exemplo também, ó. Esse, eu não fico preso na batida da música. Eu gravei um videozão, ó, que eu apareço um lado do vídeo, aponto para algum lugar, aí eu vou, saio, volto, apareço no outro lado do vídeo e aponto de novo para alguma coisa. É um estilo um pouco diferente e é legal para você ter uma variação aí também. Eu só vou tirar aqui o finalzinho e o começo e tal, para ficar realmente só a parte que a gente vai usar do vídeo, né? E aí, ó, eu vou cortando as partes que eu não vou usar também. Por exemplo, essa que eu tô me movimentando, né, indo lá para a porta, eu vou ver exatamente onde começa essa parte. Eu corto, apago a parte que eu não vou usar e aí, ó, já ficou um corte, ó. Eu saio desse lado e já apareço ali na porta. Então a gente vai fazer isso pro resto do vídeo também, tá? Só vou removendo aqui, ó, usando a ferramenta dividir e apagar, né? As partes que a gente não usa. Então, ó, aqui eu apontei, aí logo quando eu saio eu faço um corte e apago aquele pedaço. Então aí ficou bem organizadinho. Então eu apareço num lado e saio do outro. É uma maneira diferente. Você pode sim usar uma música que tem uma batida marcada para fazer isso. Ou nesse caso aqui você vai ver que eu usei uma música, né? Deixei ela à vontade assim, sem muita batida, para você ver que também dá para fazer. E é um estilo diferente, né? Não é só você parado apontando pros textos e tal. Então é uma maneira diferente de fazer o mesmo efeito. E aqui a gente vai repetir o processo, né? Escreve os textos, posiciona os textos, coloca eles bem quando você aponta, né? Para sincronizar os textos. A gente só não vai realmente precisar sincronizar a música. Mas o processo em si é o mesmo, tá? As ferramentas aqui do InShot super tranquilas e você vai escolhendo a formatação do texto, tudo. E o meu ficou bem legal. Eu vou te mostrar aqui como ficou o resultado final desse videozinho Reels. Agora eu vou te ensinar sobre transição de movimento. Você vai fazer o seu take normal com as dicas que eu te ensinei e no final você vai arrastar o celular bem rápido para baixo. Na próxima imagem, você vai começar a sua imagem, ó, de cima para baixo bem rápido, aí você filma tal e vai para algum lado tal, para a gente conseguir juntar na edição e fazer a nossa montagem depois. Que nem nesse exemplo aqui, ó, comecei de cima para baixo e fiz meu take. Né? Você pode repetir quantas vezes você precisar e tal. E é importante que esse movimento ele seja rápido, tá? Pra gente conseguir juntá-la na edição. Falando em edição, ó, é assim que a gente junta esse tipo de movimento, esse tipo de transição. Vem aqui no InShot, né? Você vai importar todos os seus vídeos pra cá, as imagens que você já gravou e tal. No caso aqui são as últimas, né? Aí, ó, elas têm que pelo menos estar na ordem, tá? Então, no caso, essa daqui é a primeira. E eu vou andando com ela até onde eu estiver movendo a imagem. Isso, ó, ficou bem borrado. Então esse daqui vai ser o meu ponto de corte. Eu vou pegar o restinho, vou apagar e aí eu vou para a próxima imagem. No caso essa daqui, ó, ela tá fora de ordem, então eu vou ordenar ela certinho, né? Que lá da cena do computador eu venho aqui para a cena da câmera. E de novo, ó, faz um corte bem onde está super borrado e aí você já tem a sua primeira transição. Olha que legal que fica. Porque você pode juntar ambientes diferentes,
objetos diferentes, a imaginação que manda nessa hora, mas o truque é esse. Você vai mover a câmera bem rápido no final da sua imagem e você vai fazer esse corte aí, ó, no InShot, bem quando fica tudo borrado. E aí você vai juntando, né, que nem, deixa eu mudar a ordem aqui das minhas imagens de novo. E você vai juntando sempre que tem um movimento. Que nem eu queria filmar um take da minha planta aí, então eu vim e fiz um movimento lateral, né, continuando o take anterior. E aí, ó, bem no movimento quando fica borrado, eu vou fazer esse corte, vou apagar o restante, e aí eu já tenho mais uma transição. Vamos ver como ficou essa parte. Ah, maravilha. E daí, ó, eu filmo um pouquinho e eu acho que eu vou pra baixo, né, ó, isso. Aí, ó, bem quando fica borrado nesse movimento pra baixo, eu vou fazer um corte. E daí, ó, na última cena, né, eu filmo de cima pra baixo, continuando o movimento. E daí eu vou fazer esse corte também bem onde tá borrado. Vamos ver como ficou? Ó, desde o começo. I've been dancing in my room, swaying my feet, trying to get you love and a kiss on the cheek. Cotton candy skies like I'm stuck in a dream, and I've been feeling blue. Show, ficou bem tranquilo e é muito fácil de replicar aí na sua casa com qualquer objeto, né, qualquer situação. E assim, você pode fazer uma transição de movimento com a câmera parada, ó, que nem esse exemplo que a câmera tá no tripé. No meu caso, eu vou fazer uma transição no movimento de sentando na cadeira. Então, ó, eu sento na cadeira nesse primeiro ambiente e eu vou repetir, né, essa ação, eu vou sentar na cadeira num segundo ambiente. Aí a sacada vai ser fazer o corte bem entre uma imagem e a outra. Então, eu vou te mostrar como que eu editei isso daí no InShot. Vem aqui, ó, na sua primeira cena, você vai cortar as partes que você não vai usar e tal, tipo comecinho. E ó, só pra mostrar aqui que eu tenho as duas cenas e elas estão inteiras. Dá um zoom aqui na sua timeline, porque vai te ajudar bastante a você encontrar o ponto de corte exato, que isso aqui é muito importante para não ficar estranho. Então, ó, quando eu estou no meio do movimento, sentando mesmo, eu vou lá e faço meu corte, né, apago o resto. E aqui na segunda imagem também, ó, eu não posso ter terminado de sentar e nem estar muito em pé. Tem que ser bem no meio do movimento mesmo. Aí eu faço o corte, apago o que eu não vou usar e ó, já juntou. Mas, assim, já ficou legal, né, já gostei. Mas dá para melhorar. Porque eu senti que a primeira cena, ela tá mais de perto do que a segunda. Então, não fica tão perfeito assim, ó. Tá vendo que eu tô mais perto na primeira e mais longe na segunda? Eu vacilei no momento de posicionar a câmera. Mas aqui no InShot, ó, seleciona o take que tá mais longe, dá um zoom nele, ó, só pra ficar enquadrado mais ou menos. E agora ficou muito mais parecido. Então, a minha transição, ó, vai ficar muito melhor também. Então, assim, dá pra você fazer transição de movimento mesmo com a câmera parada e fica super legal. Agora eu vou te ensinar uma transição que é tipo tampando a câmera com alguma coisa. Nesse caso, ó, eu passo um livro na frente da câmera e tampo ela. E tem um segundo exemplo que eu tampo a câmera abrindo o livro. Isso aqui é só para te dar umas ideias, né? Você pode fazer isso com qualquer objeto. E aí o segundo take é continuando aquele que eu tampo a câmera com o livro. Agora eu tampo com o prato, né? E continuo o meu movimento. Que daí eu vou transformar aquela transição do livro no prato, né? E a segunda versão, que eu meio que folheei o livro lá na frente da câmera, eu também vou folhear o livro mais um segundo ambiente, também pra gente fazer essa junção das duas cenas e ficar bem legal. E aqui, ó, agora na edição, já importei todas as minhas imagens aqui pro InShot, né, você já sabe como que faz isso. E aqui, ó, a gente vai dar um zoom na nossa timeline também, pra ficar mais fácil, né, de encontrar o ponto de corte e tal. Mas, ó, basicamente nessa primeira imagem, a gente vai cortar quando, né, o objeto preenche a câmera completamente. Então, no caso do livro, ó, aqui ele preencheu a câmera completamente, aí eu apaguei. E aí, na minha segunda imagem, quando o prato preenche a câmera também completamente, a gente vai fazer um corte para juntar justamente nessas duas imagens. Cadê? Ó? Aqui ele preenche mais, aqui mostra minha mão, aqui tá preenchendo, beleza. Aí, ó, olha como ficou. Ficou bem legal, né? Ficou bem tranquilo. Não liga para as formiguinhas da minha mesa não, tá? Normal. Aí, agora a gente vai fazer o nosso segundo exemplo, tá? Vou apagar o finalzinho aqui. E agora a parte que a gente mexe com o livro. Então, beleza, tal, você faz a sua ação, tá folheando o livro ali. Aí, ó, quando o livro tá tampando um pouco mais o meu rosto, eu vou fazer um corte, tá? Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. Aqui mostra muito, ó, aqui tá bom. Faço o corte aqui. E a gente vai fazer o mesmo esquema na segunda imagem, tá? Pra ficar mais ou menos igual. Então, ó, aqui tá mostrando muito meu rosto, aqui também muito. Aqui, ó, beleza, já esconde um pouco. Daí a gente corta a parte que não vai usar e junta. Já vai ficar bem legal também, ó.
A ideia aqui não é você copiar exatamente, tal, embora você possa, mas eu quero que isso daqui aguce de alguma forma um pouco a sua criatividade para você explorar aí no seu nicho, né, no seu negócio e tal, alguns objetos que você trabalha, alguns ambientes, algumas coisas que fazem parte, né, da sua vida para explorar isso no Reels. Não necessariamente fazer igual, né, com os mesmos exemplos que eu fiz, mas usar essas técnicas para você conseguir fazer um conteúdo muito mais criativo. Esse é meu objetivo com essas aulas aqui de transição também. Espero que você tenha gostado dessa aula.